Graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja aí com você e no seu lar. Obrigado pela honra, pelo carinho, desde já eu agradeço pela recepção aí na sua casa. Prometo que a visita vai ser rápida, não vai demorar. Meu desejo é que Deus abençoe você nesses poucos minutos que nós vamos passar juntos aqui meditando sobre a palavra de Deus, assuntos relacionados à família, assuntos que com certeza vão ajudar a sua vida e, na verdade, é uma reflexão baseada sempre na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos de parâmetro, de orientação sobre esse tema, não tem um lugar melhor do que a palavra de Deus para nos dar essa base que nós precisamos. Então esse é o primeiro episódio dessa série e o meu desejo é que o Senhor abençoe a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Para começar, Evangelho de Mateus, no capítulo 19, acontece aqui um episódio muito interessante relacionado a casamento. No capítulo 19, a questão do divórcio. A questão do divórcio. Quando os fariseus tentaram enquadrar Jesus para perguntá-lo sobre questões do casamento, mas a intenção dos fariseus, como sempre, era de criar um embaraço para o mestre. E Jesus, você sabe que ele tinha um certo apreço pelos fariseus no sentido de sempre gostar de irritá-los, de provocá-los, né? O mestre tinha essa especialidade. E esse foi mais um momento. Quando chegaram para Jesus, alguns fariseus, para o experimentar, perguntaram para ele: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Interessante que isso aqui tem um contexto, mas eu quero só pegar uma frase que Jesus disse aqui para nós construirmos esse primeiro bate-papo nosso aqui dentro desse assunto de família. Obviamente que Jesus já começou a ironizar quando vira para os fariseus, escribas, os homens que viviam lendo, estudando a lei, ao modo deles, claro, mas Jesus já pergunta logo de início: não tendes lido? Quer dizer, perguntar para um fariseu: ué, você não leu? Você não viu na lei o que está escrito? Que desde o princípio, então Jesus volta à origem da criação. Mas aí o diálogo discorre aqui, eles não satisfeitos porque Jesus não caiu na primeira armadilha, eles então perguntaram de novo lá na frente e disseram para Jesus: ué, Moisés não mandou dar carta de divórcio? Não veio essa autorização de Moisés? E Jesus, então, ele diz uma frase muito importante. Ele diz assim, Moisés permitiu, sim, mas Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração. Mas, essa é a frase que eu queria destacar com você hoje, não foi assim desde o princípio. Então, como eu disse, nós quando vamos falar de família, a base está aqui. Quando é que começou, como que começou, quem que começou. Tá, tudo aqui é o nosso manual. Não foi assim desde o princípio. Hoje a coisa está bagunçada. Relacionado a casamento, em relação ao casamento, a coisa ficou realmente bagunçada. Na verdade, o mundo está todo bagunçado, né? Está tudo do avesso, você não entende muita coisa que acontece hoje. Mas a frase de Jesus ela é muito retórica, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, essa não foi a intenção de Deus quando começou. Então, sobre o casamento, hoje os problemas do casamento tomaram conta da sociedade, do mundo e vieram para dentro da igreja. Mas a frase de Jesus é:
Mas não foi assim, essa bagunça que hoje nós estamos vendo desde o princípio. Não foi assim. E como é que foi então? Poxa, pensar como é que foi no início é muito bom e a gente acaba levando muito tempo, porque nós temos um Deus que ele é um Deus que ele não é um Deus de fazer puxadinho. Não é que isso tem aqui no Brasil, né? Mas puxadinho é uma coisa que se constrói alguma estrutura e depois, não satisfeito, puxa um pedaço para lá, puxa para cá, acrescenta, diminui e fica uma coisa bagunçada totalmente. O nosso Deus não. Nosso Deus, ele antes de começar o seu trabalho da criação, ele já tinha tudo em mente, ele já tinha todo o seu planejamento, a sua planta estava pronta. Então ele começou o seu trabalho. Registrado no livro do Gênesis, no princípio aqui, das origens, no capítulo 1. Então ele começou o seu trabalho criando o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus, haja luz. Então a Bíblia vai dizendo sobre essa empreitada de Deus na construção do universo, do mundo todo. Primeiro dia, segundo dia, e Deus trabalhando, Deus empenhado, cronograma que Ele próprio estabeleceu para si mesmo, como ia começar, como ia terminar, quando ia começar, quando ia terminar. Segundo dia, e faz a divisão das águas, separa águas, porção seca, organiza tudo e vai caminhando, vai caminhando. Terceiro, quarto, quinto dia, até que chega então o sexto dia, na hora do fechamento da obra. E que obra, né? Magnífica. E nós, quando vemos aqui o relato, ficamos realmente impressionados com a grandeza do nosso mestre. Ficamos assim sem explicação para tudo que nós lemos aqui. E no sexto dia, então, Deus, ele chega numa fase importantíssima do seu projeto. Era o fechamento daquela empreitada. Então a Bíblia diz que no sexto dia, Deus parou, sentou, e aí a minha conjectura, obviamente, e pegou do pó da terra, pegou barro e começou a fazer o homem, a criar o homem conforme a sua imagem e segundo a sua semelhança. E a Bíblia diz para nós que Deus, quando terminou, estava lá, imaginamos, né, aquele bonecão. Então a Bíblia diz para nós que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Segundo a imagem de Deus, conforme a imagem de Deus, esse é o ponto. Agora é importante nós observarmos que no sexto dia mesmo, Deus não parou, criou o homem e está pronto. Não. Porque o texto vai dizer para nós que ele criou macho e fêmea. E às vezes a gente, até em alguma narrativa, a gente pensa que levou muito tempo. Deus ficou observando Adão, desengonçado, sem jeito, procurando alguém. No relato diz para nós que no mesmo dia Deus criou o homem e criou a mulher. Quando Deus criou o homem, conforme a sua imagem, Deus já deu atividade para ele, já mandou ele colocar nome nos animais, e a Bíblia diz que Deus trouxe para ele, e ele foi colocando nome. Eu penso assim que é como que se Deus estivesse testando para ver se estava tudo funcionando. E ele saiu realmente animado, colocando nome nos animais, aves. E a Bíblia diz para nós que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Porque o texto diz para nós que quando ele terminou essa empreitada de colocar nome nos animais,
ele não achou nada que fosse compatível a ele, que fosse adequado a ele, nada. Ele olhou para os animais, deu nome e tudo, mas nada que agradasse. E imagino que Adão voltou dessa missão toda, e a Bíblia diz que viu Deus que não era bom que ele estivesse só, e então resolveu criar a mulher. O resolveu, repito, não é que agora Deus falou, está faltando alguma coisa para ele, não. De forma alguma, já era plano de Deus, já era projeto de Deus. E Deus então coloca ele para dormir, para ver se estava tudo funcionando. Até então Adão não tinha dormido, né? Foi o primeiro sono de Adão. E Deus fez ele cair sobre ele um sono pesado e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe para Adão. É algo realmente que foge da nossa capacidade, nós lemos e ficamos encantados, mas não há nenhum ser humano que consiga reproduzir isso, essa imagem, isso é impossível, porque realmente foi um milagre, foi um ato soberano de criação, e Deus então fez a mulher. Interessante que Deus pega para fazer o homem do pó, e já para fazer a mulher, pega do pó já refinado. Não é do pó, já pega do homem e faz a mulher. E o texto, ele diz que e Deus trouxe-a para Adão. Dá uma ideia de que Deus, né, criou todo um cenário e está lá Adão. Não sabemos como, mas imagina Deus agora trazendo, de repente no braço, trazendo a mulher para Adão. Eu imagino que Adão, quando olhou, ele deve ter pensado muita coisa, obviamente, mas uma das coisas que eu imagino que ele deve ter pensado, ele deve ter raciocinado. Eu andei por tudo que foi canto, já dei nome para tudo que eu via, os animais, aves. Da onde que Deus tirou ela? Porque ela não estava por aí. E vem Deus trazendo a mulher para Adão. E Adão ficou encantado. E aí surge esse poema e ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ele já estava tão animado com esse negócio de dar nome que a primeira coisa que ele fez foi dar nome. Ele queria dar nome para tudo. Só não deu nome para Deus. Mas quando ele viu a mulher, ele tem que dar nome. E a primeira coisa que ele falou, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E a Bíblia conclui aqui no capítulo 2 dizendo que os dois estavam nus e não se envergonhavam. O ponto queria destacar 2 pontos aqui rapidamente para você. Homem e mulher criados à imagem de Deus. Mas os dois não eram iguais, mas eram iguais. Mas não eram iguais. Homem era homem e mulher era mulher. Naquela época era assim. Observa a frase de Jesus. Jesus falou assim, mas no princípio não foi assim não. Porque hoje em dia está difícil. Quando você fala sobre um homem, você tem que explicar, né? Quando você fala hoje de casamento, você tem que explicar. É um casamento, mas é um casamento... Porque antigamente não era assim. Antigamente, quando se falava de casamento, todo mundo sabia que era um homem com uma mulher. Hoje em dia já está difícil. Mas no princípio não foi assim. É a frase retórica de Jesus. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, em que aspecto que havia uma igualdade entre os dois? Observa que quando Deus dá um mandamento para eles, ainda no capítulo 1, quando fala da criação do homem e da mulher, macho e fêmea. No princípio foi assim, macho e fêmea, viu? Macho e fêmea. Logo quando a Bíblia diz para nós que criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Você prestou atenção que aqui Deus está dando a ordem para os dois, para o homem e para a mulher? Sujeitai e dominai. Os dois num nível de igualdade diante de Deus extraordinário. Eu encerro essa reflexão aqui só com esse ponto para você ir pensando. Então eles eram iguais. Iguais em que sentido? Deus deu capacidade de intelecto, sabedoria, inteligência para Adão na mesma medida que deu a Eva. Mas eu achava que o homem era mais inteligente. Eu já achava o contrário, eu já achava que a mulher é mais inteligente, mas tudo bem. Vamos lá. Segundo a palavra de Deus, os dois com a mesma capacidade de intelecto. Os dois com a mesma capacidade de decidir, controlando a sua vontade, iguaizinhos. E os dois sentindo a mesma coisa. Ou seja, então Deus não falou que criou só Adão à sua imagem. Não, Eva também. A Bíblia diz para nós, criou o homem conforme a sua imagem. Macho e fêmea os criou. Então, tanto Adão como Eva foram criados conforme a semelhança de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, para nós irmos mastigando, pensando. E na próxima semana, eu prometi para você que era uma visita rápida. E semana que vem, nós voltamos para dar prosseguimento nesse assunto, nesse tema. Meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida e que você cresça, seja edificado, edificada pela palavra de Deus. Não deixe de inscrever-se no canal Web Vídeos Inspirações e compartilha com seus amigos para que eles também possam ser abençoados. Nossa esperança aqui, a nossa oração é que Deus nos dê algo que você esteja precisando. Em algum momento da sua vida, eu não estou aí, não sei qual é a sua necessidade, mas o nosso Deus, Ele te conhece, sabe onde você está, qual é a sua necessidade. Tenho certeza que Ele vai usar esse canal para abençoar a sua vida. Fica com Deus, um abraço em todos aí na sua casa e não se esqueça nunca que a minha, a sua, a nossa família é um projeto de Deus.